Minha irmã raspou a cabeça e implorou pelo meu rim, dizendo que eu era a única chance de vida dela. Mas o médico arregalou os olhos quando mostrei a ele que o laudo de câncer que ela me entregou era falsificado. Eu e minha irmã mais nova, Bruna, sempre habitamos universos diferentes. Bruna era a filha de ouro, carismática, manipuladora e dona de um ego que nunca conheceu a palavra não. Ela vivia em um ciclo interminável de festas, viagens e luxos bancados pelos nossos pais, que a tratavam como uma porcelana rara. Eu, Amanda, sempre fui a irmã prática, a que trabalhava em silêncio e que era mantida à margem por não participar do teatro de bajulação da nossa família. Tudo mudou em uma noite chuvosa de terça-feira. Bruna apareceu na minha porta, desabando em um choro histérico. Quando ela retirou o lenço, o choque me paralisou. A cabeça dela estava completamente raspada. Tremendo, ela me entregou uma pasta com um laudo médico. O diagnóstico era uma sentença de morte, câncer renal agressivo em estágio avançado. Ela precisava de um transplante urgente e, segundo ela, eu era sua única chance de vida. O mundo da nossa família desmoronou em poucas horas. Meus pais entraram em um estado de desespero absoluto e, como eu já previa, colocaram todo o peso do destino de Bruna sobre os meus ombros. Como éramos as únicas irmãs de sangue, a compatibilidade era quase certa. Movida por uma culpa esmagadora de ter sido uma irmã ausente e profundamente comovida pela imagem daquela garota frágil e sem cabelo, eu limpei todas as minhas mágoas. Abracei Bruna, chorei com ela e fiz a promessa solene. Eu daria o meu rim para salvá-la. Nos dias que se seguiram, porém, pequenas rachaduras começaram a aparecer no teatro de Bruna. Ela se recusava terminantemente a deixar que eu ou meus pais a acompanhássemos nas sessões de quimioterapia. Ela alegava que o ambiente era deprimente demais e que não queria que a víssemos naquele estado humilhante. O detalhe mais estranho era que a única clínica que ela permitia que eu visitasse era o centro de transplantes para os testes de compatibilidade. Ela nunca me levava ao hospital oncológico onde supostamente fazia o tratamento principal. Na noite anterior à assinatura final do consentimento da cirurgia, eu não conseguia dormir. Sentei-me à mesa da cozinha para reler o laudo da biópsia que Bruna havia me entregado. Sendo uma pessoa detalhista por profissão, algo me incomodou. Decidi pesquisar o número do CRM, o registro médico, do oncologista que assinava o documento. O meu sangue virou gelo. O registro pertencia, na verdade, a um dermatologista pediátrico que havia se aposentado há 5 anos em outro estado. O laudo em minhas mãos era uma montagem grotesca feita no computador. Sem dizer uma palavra a ninguém, fui até a clínica de transplantes na manhã seguinte, 2 horas antes do horário marcado com a família. Exigi falar a sós com o cirurgião-chefe, o Dr. Ferraz, o homem que abriria o meu corpo para retirar o meu órgão. Coloquei o laudo de Bruna sobre a mesa dele e perguntei, com a voz falhando, se aquilo era legítimo. O Dr. Ferraz pegou o papel e, em segundos, seus olhos se arregalaram em um choque absoluto. Ele olhou para mim com uma mistura de pena e indignação. Amanda, sua irmã não tem câncer algum, ele declarou categoricamente. Este documento é uma fraude criminosa. Ele então revelou o segredo sombrio que Bruna escondeu de todos. Os rins dela estavam se falhando, mas não por uma doença terminal. Era o resultado de uma década de abuso severo e silencioso de anabolizantes e narcóticos pesados para manter o corpo e o ritmo de vida das festas. Bruna havia sido sumariamente rejeitada da fila oficial de transplantes do estado, porque o sistema não prioriza pacientes com vícios ativos que recusam reabilitação. A única saída dela era convencer um familiar direto a doar voluntariamente. E sabendo que eu nunca daria um órgão para cobrir as consequências da sua irresponsabilidade, Bruna raspou a própria cabeça e inventou um câncer para sequestrar a minha empatia. Pedi que o médico me acompanhasse até a recepção. Bruna e meus pais acabavam de chegar. Ela usava um gorro de tricô com aquela expressão ensaiada de mártir, enquanto meus pais a carregavam como se ela fosse quebrar. Eu não gritei, apenas caminhei até ela e com um movimento rápido puxei o gorro da sua cabeça. Diante dos meus pais em choque, joguei o laudo falso no colo dela. O doutor Ferraz aproximou-se e com uma frieza ética implacável informou aos meus pais a real causa da falência renal e o crime de falsificação documental. O silêncio que se seguiu na recepção foi ensurdecedor. Meus pais desabaram em lágrimas, mas desta vez de horror, ao perceberem o monstro que haviam criado. Bruna, ao ver que o jogo acabou, explodiu em uma fúria psicótica. Ela gritava que eu era uma assassina egoísta e que eu lhe devia aquele rim. Recolhi minha bolsa e olhei nos olhos da minha irmã com um desprezo que eu nunca achei que sentiria por ninguém. Você raspou a cabeça para ganhar um Oscar, Bruna, eu disse, com a voz mais calma do mundo. Mas a cirurgia foi cancelada. Agora você tem o resto da sua vida para colher exatamente o que você plantou. Espero que as suas festas tenham valido a pena. Saí pela porta de vidro sem olhar para trás. Bruna ficou lá, com sua careca falsa e sua alma exposta, enquanto a sua última mentira ruía diante dos olhos das únicas pessoas que ainda acreditavam nela.